Honra a teu pai e a tua mãe. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Ela revolta sempre os corações honestos. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais tem características ainda mais dolorosas. É deste ponto de vista, mais especialmente, que vamos analisar as causas e os efeitos da ingratidão dos filhos. Nisto, como em outras questões morais, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa o seu corpo terreno, leva consigo as suas paixões ou as suas virtudes inerentes à sua natureza. Vai ao mundo espiritual aperfeiçoar-se ou permanece estacionado em seu estágio evolutivo até que deseje se iluminar. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança muito vivos. Entre estes, alguns são mais avançados, o que lhes permitirá entrever uma partícula da verdade no mundo dos espíritos. Reconhecem, então, os funestos efeitos de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que para chegarem a Deus só existe um caminho, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um grande esforço, eles voltam o seu olhar para aqueles a quem detestaram sobre a terra, mas ao vê-los, a sua inimizade desperta. Eles se revoltam contra a ideia de perdoá-los e ainda mais de renunciar a si mesmos. Rejeitam a ideia de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Apesar disso, o coração desses infortunados estará abalado. Eles hesitam, vacilam, sacudidos por sentimentos que conflitam entre o amor e o ódio, o perdão e o esquecimento. Se neles a boa resolução predominar, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e preces, um desses espíritos se aproveita de uma gestação que está para iniciar-se na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos encarregados da justiça divina permissão para ocupar aquele corpo, prestes a formar-se, a fim de cumprir o seu destino. Qual será, então, a sua conduta nessa família? A conduta dependerá de maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres que ele odiou é uma provação dolorosa, sob a qual ele sucumbirá se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou má resolução que prevaleça, ele será um amigo ou inimigo daqueles entre os quais lhe foi dado viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que são notadas da parte de certas crianças e que nenhum fato anterior parece justificar. Nada com efeito nesta existência poderia ter provocado essa antipatia gratuita. Para se lhes apreender a causa, faz-se necessário voltar os olhos para as vidas anteriores. Ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele se reencarna vem do mundo espiritual para evoluir. Inteirai-vos de vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos foi confiada e recebereis a vossa recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, o Senhor perguntará: que fizestes da criança que confiei à vossa guarda? Se esse espírito se conservou atrasado moralmente por vossa culpa, o vosso sofrimento será o de vê-lo entre os espíritos mais infelizes, quando dependia de vós que ele fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar o vosso erro. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, no qual o cercareis de mais cuidados e ele, repleto de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Não escorraceis, portanto, a criancinha que no berço repele a mãe, e nem aquele filho que vos paga o amor com ingratidão. Não foi o acaso que os fez assim, e que o vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar.
Mães, abraçai a criança que vos causa lágrimas e dizei para vós mesmas: um de nós dois é o culpado. Fazei jus às alegrias divinas que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para aperfeiçoar-se, amar e bendizer. Mas muitas de vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos dos filhos, trazidos de encarnações anteriores, mantêm e desenvolvem essas inclinações viciosas por uma culposa fraqueza ou por falta de cuidados. E mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, a partir desta vida, o começo de vossa expiação. A tarefa de educar vosso filho não é tão difícil quanto podereis pensar. Ela não exige o saber do mundo. O ignorante como o sábio podem realizá-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, ao tornar conhecida a causa da imperfeição do coração humano. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. Os pais devem aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm a sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios morais e cuidai de combatê-los, sem esperar que eles se desenvolvam e que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro que poda os brotos daninhos à medida que ele os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho em vossos filhos, não admireis mais tarde se vos pagarem a vossa dedicação com a ingratidão. Quando os pais fizerem tudo o que devem para o adiantamento moral de seus filhos, se não conseguiram êxito, eles não têm do que se culpar. A sua consciência pode ficar tranquila. Ao amargor muito natural que sentem pelo insucesso de seus esforços, Deus lhes reserva uma grande, uma imensa consolação. É que o Pai lhes dá a certeza de que a ingratidão do filho é apenas um atraso momentâneo de evolução. Outra reencarnação será proporcionada aos pais para que terminem a obra começada, e um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Veja o capítulo 13, item 19 desta obra. Deus não dá provas superiores às forças daquele que as pede. Ele somente permite as que possam ser cumpridas. Se a tarefa de educação do filho parece estar acima de vossa capacidade, não é que vos foi entregue um fardo que não podeis carregar. Não haverá falta de recursos para realizá-la, mas sim falta de vontade. Pois quantos existem que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles. Para estes, por certo, a justiça divina lhes reserva reencarnações dolorosas, em que se corrigirão desta sua inclinação desajustada das leis. Admirai, portanto, a bondade de Deus, que jamais fecha a porta ao arrependimento. Um dia vem em que o culpado estará cansado de sofrer e o seu orgulho estará dominado. E eis que Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, que se lança a seus pés. As grandes provas, escutai-me bem, são quase sempre o sinal do fim do sofrimento e de aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas com o pensamento em Deus. Esse é um momento maior na vida do espírito e é nele que importa não fraquejar em consequência de queixas e murmurações, se não se quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçá-las. Ao invés de vos queixardes, agradecei a Deus, que vos oferece a oportunidade de vencer-vos para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão do mundo terrestre, vós entrareis no mundo espiritual e sereis ali aclamados como o obreiro que saiu vitorioso diante dos desafios e dos riscos de sua tarefa. De todas as provações, as mais penosas são aquelas que ferem o coração. Um que suporta com coragem as misérias e as privações materiais cai sob o peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão de seus familiares. Oh, essa é uma pungente angústia. Mas o que pode, nestas circunstâncias, reerguer a coragem moral abatida? O que a reerguerá será o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há retaliações na alma, não há desesperos que durem eternamente, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre. Que há de mais consolador, de mais encorajador do que este pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, o abreviar o sofrimento através da destruição em si próprio das causas do mal. Mas para isso, faz-se necessário que o homem não retenha o seu olhar somente sobre a terra e nem veja a vida como sendo apenas uma existência. É indispensável que o entendimento se amplie, pairando no infinito do passado e do futuro. Então, a grande
justiça divina se revela aos seus olhos e ele esperará com paciência, porque terá compreendido o que lhe parecia a monstruosidade da terra, que são os conflitos familiares. Os ferimentos que ele recebeu nas provas lhe parecerão então simples arranhões. Examinando o conjunto de vidas de cada um, os laços de família se apresentam em seu verdadeiro sentido, ou seja, não são os laços frágeis da matéria que reúnem os membros da família, mas são os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam com a purificação das almas, em vez de se romperem pela reencarnação. Os espíritos cuja semelhança de gostos, de evolução moral e afetiva os identifica entre si, são induzidos a reunirem-se, formando famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, se buscam para se agrupar, como faziam no plano espiritual antes da reencarnação. Desse encontro é que nascem as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações esses espíritos são temporariamente separados, eles se reencontram mais tarde, felizes pelos progressos que alcançam. Mas, como eles não devem trabalhar apenas para si, Deus permite que outros espíritos menos evoluídos venham a encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos, no interesse de sua própria evolução. Esses espíritos menos evoluídos se tornam a causa, por vezes, da perturbação no meio daqueles que os acolhem, mas neles é que estão as provas e a tarefa a realizar. Acolhei-o, portanto, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo espiritual, a família espiritual se felicitará por haver salvo do naufrágio moral alguns desses espíritos infelizes, que, por sua vez, poderão salvar outros. Agostinho, Paris, 1862.